Oiê, seja muito bem-vindo ao Na Leitura. Hoje contamos Querida Tia da Valérie Perrin, uma história delicada e misteriosa sobre amor, passado e família. Lembre-se de que essa é uma narração caseira, então caso escute qualquer barulho externo, é apenas a vida real acontecendo. Vamos juntos? Segunda parte do livro, capítulo 1. Hannah Ruben, um roteiro de Agnes September. Cena 1. Lyon, 1942. Apartamento burguês e grande. Piso de taco, sanca. Sala de estar e de jantar conjugadas, vastas, cujas paredes são inundadas pela luz de julho que vem das janelas amplas. Soldados alemães usam um carrinho de carga para deslocar um piano de cauda preto. Eles gritam, suam, parecem exaltados, nervosos, apressados. Alguns arrancam quadros, outros ensacam louças. Dois faqueiros de prata na caixa. Um chanuquia, castiçal de 9 braços usado pelos judeus na celebração do Chanuká. Duas luminárias galé. Um espelho. Nota. Planos fechados nas fotos da família, pais, 2 crianças, um bebê. Cena 2. Quarto. Plano fechado dos dedos de um homem que ri bem alto e revira gavetas, tirando delas lingeries, batons e pó de arroz Caron. Esse plano deve parecer um estupro. Outros soldados da SS revistam o armário de fundo falso, roubam todas as joias, detalhar com a produção de objetos, e a prataria, incluindo um copo de prata comemorativo do nascimento de um bebê, com o nome Hannah gravado. Cena 3. Mesmo edifício, plano geral externo. Passamos para o andar de baixo, onde mora a família Gravone. Enquanto isso, a pequena Hannah, de 2 meses, a única que escapou da prisão que levou seus pais, seu irmão e sua irmã mais velha no andar de cima, está no colo de uma senhora idosa que canta a música Insensibleman em voz baixa. De forma despercebida, você entrou na minha vida. De forma despercebida, se alojou no meu coração. Encontrei em você mais do que uma amiga, mais que uma irmã. Formamos harmonia, o acorde maior. Ao lado dela, Eleanor Gravoin, mulher de aproximadamente 30 anos, bonita, com uma expressão angustiada, escuta os passos dos soldados no andar de cima. Ela tira do pulso da bebê adormecida uma correntinha com o nome Hannah e troca por outra com o nome Marte gravado. Fusão de imagens. 1952. 10 anos depois, a menina usa 2 correntinhas no pulso. Uma que está escrito Hannah e na outra Marte. Eleonor, a mulher que rezava na cena anterior, tem 40 anos. E a senhora que cantava está morta, à luz de velas. Diversas pessoas estão reunidas ao redor do leito onde ela repousa. Dentro delas, a jovem Hannah, com um violino na mão. Ela começa a tocar Insensibleman, para a avó falecida. A menina está devastada pelo luto. Toca a música com perfeição. Fusão de imagens. 1962. Hannah tem 20 anos e ainda usa as 2 correntinhas no pulso. Está diante de um bolo magnífico. Amigos da mesma idade. 3 moças, 2 rapazes. Tocam parabéns para você no violino em homenagem a ela. Eleonor e seu pai adotivo, Benjamin, estão perto dela. Eleonor. Faz um pedido, meu bem. Hannah fecha os olhos e sopra as velas. Todo mundo aplaude. É uma moça bonita de tranças castanho claras, solar e tímida. Percebe-se que está muito comovida. Hannah. Meus queridos pais, meus queridos amigos, faz 20 anos que a guerra roubou de mim meus outros pais, meu irmão e minha irmã. E roubou é o mínimo que posso dizer. Eles foram tirados de mim e exterminados. Restam algumas fotos deles graças à mamãe. Ela olha nos olhos de Eleonor. E às vezes sonho com eles. Eles me visitam em sonho, falam comigo e olham por mim onde estão, como se tentassem me tranquilizar. Hoje não posso deixar de pensar neles, que não tiveram a minha sorte. A sorte de sobreviver, de ser amada e protegida pela família que me acolheu. Papai, mamãe, nunca falei de vocês como pais adotivos, e sim como meus outros pais.
Se minha mãe biológica não tivesse me entregado a minha outra mamãe na véspera da invasão, eu hoje não estaria comemorando minhas 20 primaveras. Penso também com carinho em minha querida avó. Ela levanta o pulso para mostrar a pulseira. Agradeço a Mate, que salvou Hannah das garras da loucura antissemita. Vou usar essas duas correntinhas no pulso sempre, para nunca esquecer. Agora é hora de festa. Um brinde àqueles que eu amo e sempre amarei. Aos meus amigos do conservatório. E à vida bela. Todo mundo aplaude, exclama parabéns em coro. Os amigos do conservatório tocam uma valsa alegre e convidativa no violino. Todos dançam. 8 de novembro de 2010. Meu celular toca e atendo porque é Lies. Tudo bem, Lies? Que voz estranha. Tá fazendo o quê? Relendo anotações. Ah, anotações de quê? Comecei um roteiro sobre a história da minha mãe. Que notícia foda. São só anotações, ainda não é um projeto. Que pena. Essa história toda que tô vivendo agora me deu uma vontade de mergulhar na vida de Hannah Ruben. Eu não sabia o sobrenome dela. Ela foi a única sobrevivente de uma batida nazista. Uma família católica que depois a adotou escondeu minha mãe. A família biológica dela nunca mais voltou. Você sabe o que aconteceu com eles? Temos o número do trem para Auschwitz. Minha avó, meu avô, minha tia e meu tio foram exterminados. Você nunca me contou essa história. Minha mãe nunca falava disso, então eu também não. Você é judia, Agnes? Sou filha de mãe judia, então sou judia. Meu pai ia à missa quando voltava para Gunhan, em memória do padre Albert. A verdade é que os dois tinham fé, mas não eram praticantes. Nunca pisei em uma sinagoga. Você devia fazer um filme sobre isso. Yes, não quero mais fazer filme nenhum. Fiz uma reserva para 7. Quero apresentar Paul para vocês. Onde ele está hospedado? No Monge, onde mais estaria o único hotel? Por que ele não tá dormindo aí com você? Paul não é meu namorado. É um policial que sempre me ajuda em assuntos técnicos e... Tá, a Aline vai também. Interrompe Méliès. Lynn? De Flumet. A moça da prefeitura. Estou apaixonado. Quero me casar com ela. Eu caio na gargalhada. Para de rir. Eu tô decidido. A gente vai se casar. Já falei que não tenho tempo a perder. Lies, você conheceu essa moça na semana passada. E daí? Daí, por que se casar? Porque sou romântico. Dá pra ser romântico sem se casar? Acho que não. Sério, no fundo você é um velho conservador. Ha, ha, ha. Até mais. Agnes. Oi? Você deveria fazer um filme. Ele desliga. Paul senta-se ao lado de Adele. E Hervé, ao lado de Lynn, que se sentou colada em Lies, de mãos dadas com ele debaixo da mesa. Eu e Natalie de frente para os 5. Ao puxar a cadeira, pensei no meu primeiro filme, O Banquete dos Anciões. No lugar que escolhemos a mesa, ou no que os anfitriões escolhem para nós, sempre tive horror a lugares marcados. Eles têm algo de desagradável, uma coisa incômoda, que nem uma gola de lã que pinica. Outros decidindo por nós, nos infantilizando. Quem ficará melhor nessa posição? A seleção é feita por categorias, não por afinidades. O convidado é 5 estrelas, 4 ou só 3. Na Córcega, depois da gravação de Banquete dos Anciões e do nosso casamento, acompanhei Pierre em um jantar muito badalado, em que celebridades da televisão e atores famosos se encontravam para as férias. Pierre e eu acabamos nos separando na chegada, e eu fiquei na mesa das crianças, entre duas menininhas e um adolescente simpático. Não sabiam o que fazer comigo. A cortesã ou fã que acompanhava o imenso ator Pierre Dugan. Ninguém me dirigiu a palavra. Ninguém sabia que tínhamos acabado de nos casar. Bebi muito champanhe para aliviar o desconforto e terminei jogando Uno com as crianças. Alguns meses depois, meu filme já tinha saído e sido recebido com sucesso imediato. Encontrei de novo a anfitriã que tinha me enxotado para a mesa das crianças no jantar. Ela não tinha mais vaga lembrança de mim. Branco total. Claro que eu não disse nada.
Ela rasgou elogios ao meu trabalho e concluiu o monólogo com um convite para jantar na casa dela, em Paris, com alguns amigos selecionados a dedo. Estávamos em um festival de cinema, não lembro mais qual. Respondi com a maior educação que precisava consultar minha agenda e que ligaria para ela. Embora seja confidencial, Paul nos contou que a exumação de Blanche ocorrerá no dia 25 de novembro, ou seja, 10 dias após o velório de Colette. Já estou por aqui de cemitérios. Paul janta rapidinho. Ainda tem muito trabalho, diz. É simpático com todo mundo. Se interessa pela profissão de Adele. Faz inúmeras perguntas sobre seu dia a dia de enfermeira. Que horas você começa tudo? Quantos pacientes por dia? Você deve ver de tudo. Ele nos revelou que Stolchkovsky, sem dúvida, foi a Goiânia depois de ter visto a matéria de Natalie, que repercutiu em todo o país. Deve ter ficado intrigado com a história, e principalmente com a foto no jornal. Se não, por que mais ele voltaria para cá? Natalie fica confusa, devastada. Ele a tranquiliza. Ela não tem culpa. Não dá para controlar a loucura dos outros. Paul não menciona que delinquente invadiu minha casa, nem que roubou minhas fotos, pois sabe que não contei. E eu resolvo não tocar no assunto. Não tenho nenhuma desculpa. Esquecer-se de trancar a porta é uma burrice tremenda, ainda mais porque a casa era o refúgio de Colette. Se ela passou 3 anos escondida ali, foi porque se sentia protegida naquele lugar. E eu apareci e larguei a casa aberta para quem quisesse entrar. Paul informa que o cemitério de Ganhan ficará sob vigilância até a exumação, pois a notoriedade de Stolchkovsky estourou depois do assassinato de Mathilde Pinson. Ele também é o principal suspeito do possível assassinato de Victor Socha, cujo corpo foi encontrado enterrado no jardim e atualmente está no processo de autópsia. A polícia, por enquanto, não informa nada à imprensa. Tudo o que ele nos conta deve ficar entre nós, nessa mesa. Citamos o assassinato de Mathilde Pinson, sem mais detalhes. Soldkovski não pode saber que é procurado sob a identidade de Socha. E quando tiver certeza de que é a filha que está enterrado no cemitério, acredito que ele vá se matar. Meus amigos ficam de queixo caído. De todos eles, quem parece mais perplexo é a Adele. Ela está branca que nem um fantasma. Por fim pergunta se eu não estou correndo perigo. Paul faz que não com a cabeça e a tranquiliza. A obsessão daquele homem é Blanche e Marie Roman, que vive sob uma identidade falsa. Fim do capítulo 1. Início do capítulo 2. Fita número 53. Colette. 1969. Começou com uma pinta no pescoço. Quando ele vestia a camisa, o colarinho roçava na pinta e incomodava. Por que o nome tão inofensivo de pinta se é uma lesão cutânea? Não entendo. Particularmente odeio esses sinais na pele. Tenho muitos, minha filha, de família, resmungava ele quando eu lhe dizia para ir ao médico. Eu observava aquele negócio no pescoço dele, que acabei achando horrível, cada vez mais. E o negócio ia crescendo, enquanto Mokhtar não parava de emagrecer. Ele era lindo, Mokhtar. Ele era outro nível. Tinha um porte altivo, se orgulhava do trabalho, seguia bons princípios. Nunca falava mal de ninguém, mas não era ingênuo. Quantas vezes não dirigi a mim o seu olhar fervilhante? Como se dissesse coisas engraçadas sem dizer uma palavra. Sobretudo, quando um cliente desagradável ou arrogante jogava dinheiro no balcão a buscar um par de sapatos, ele era discreto e simplesmente elegante com a vida. Quando penso que ele acolheu Jean, gastou as economias com isso, depois de anos juntando dinheiro para a viagem. Que generosidade! Mas ele era mais teimoso que uma mula. Como é que eu vou no médico só para mostrar-lhe uma pinta? Ele lambuzou de pomada aquele troço durante meses. Acabou indo ao médico a contragosto. À tarde demais. No fim coçava tanto que resolvi tomar a decisão por ele. Pela primeira vez desde que tinha entrado na sapataria. Marquei a consulta e o acompanhei para garantir que ele iria. Na sala de espera fiquei mal. Mokhtar fingia ler uma revista, mas dava para notar sua angústia. Ele nunca teria admitido. Homem que é homem não sente medo. Labori, o médico anterior ao Dr. Pieri, fez cara feia quando viu o tamanho e a forma do melanoma. Deixou que eu entrasse no consultório e eu me sentei diante da mesa enquanto eles estavam na sala de exames.
Não vi a cara do médico, mas escutei seu silêncio. Um silêncio muito longo, e sua voz grave até demais. Vamos remover isso imediatamente, Sr. Bayham. Vou ligar para o hospital. Quando eles voltaram, Mokhtar desviou o rosto. Ele tinha entendido. Era eu quem preenchia os cheques para ele assinar. Tive dificuldade de preencher aquele. Minhas mãos tremiam. As lágrimas contidas me impediam de enxergar o que eu escrevia. Na época, Jean tinha ido embora atrás do piano. E eu já sabia que quando um artista está mergulhado na paixão, nós nos perdemos. Eu não tinha mais notícias de Blaise, e me restava apenas Mokhtar. Meu porto seguro, meu sol, meu mestre, minha vida. Hoje posso dizer que ele foi um pai de verdade. 3 dias após a consulta, ele foi operado. Mas já era tarde. Os gânglios da garganta tinham sido afetados. O câncer tinha se espalhado. Propuseram um tratamento agressivo localizado para atacar a metástase. Um tratamento cavalar, como enfatizou o médico. Mas ele respondeu: "E eu lá tenho cara de cavalo?" Recusou tudo. E continuou trabalhando todos os dias, como se não fosse nada. Se eu mencionasse o câncer, ele se fechava. Primeiro, tomava aspirina para aplacar a dor, e era eu quem ia buscar o remédio na farmácia. Depois, passou para outros comprimidos, muito mais fortes. Ele ficou mais debilitado, mas continuou trabalhando. Foram 9 meses entre a operação e o último dia. Toda manhã, eu o encontrava na sapataria. A gente comia ao meio-dia. Ele tirava um cochilo no divã, escutava o rádio e sempre soltava palavrões na própria língua quando algum político falava no noticiário. À noite, eu preparava o jantar. Mokhtar me dava instruções para quando não estivesse mais aqui. Ele pedia para eu anotar tudo, e eu registrava cada palavra em um caderno de escola. Até o fim. Ele me acompanhou aos jogos de futebol e encontrou o padre Albert para tomar café todas as manhãs. Até que certo dia não se levantou. Não abriu a loja. Eu tinha uma cópia das chaves dele, as quais eu nunca tinha usado. Um primeiro cliente chegou e encontrou a porta fechada. Acredite se quiser. Era o filho do proprietário da sapataria que tinha acabado de abrir pertinho da nossa, na rua Saint-Pierre, um rapaz da minha idade. Ele trazia um saco de plástico branco com um par de botas pretas. Nós dois tínhamos 23 anos. Eu não chamei ninguém. Sentei no primeiro degrau da escada que levava à porta de Mokhtar e chorei. O rapaz veio se sentar ao meu lado. Ele era bonitinho. Parecia ser muito gentil, com seus olhos grandes e azuis. Imediatamente me inspirou confiança. Qual é seu nome? Perguntei. Louis. Você tem medo dos mortos? Ele ficou apavorado. Por favor, Louis, entre comigo. Ele me seguiu, mas de longe. Abri a porta com dificuldade. Estava tremendo ainda mais do que no dia em que preenchi o cheque do médico. Louis ficou atrás de mim. Pedi que me esperasse na porta. Entrei sozinha. Vi um monte de remédios na mesa de cabeceira. Acho que ele pôs fim à própria vida, o que aumentou a dose de analgésico para não sofrer tanto. E seu bom coração, seu enorme coração cedeu. Meu rei tinha falecido. Ela não pausa a gravação, mas deixa minutos demorados se passarem antes de retomar a palavra. Não faz um som sequer. Deve ter ficado parada perto do gravador, sem dizer nada, sem se mexer. Colette. Quando saí, me refugiei no abraço de Louis. No dia que perdi Mokhtar, conheci Louis Berthéol. Eu ainda não sabia, mas no dia que achei que tinha perdido tudo, não perdi tudo. Pedi dinheiro emprestado à marquesa para enviar o corpo de Mokhtar ao país dele. Queria que ele ficasse perto do irmão, da família. Passei 10 anos pagando aquele empréstimo, até o último centavo, que foi quitado em 1979. Jean nunca soube. Ninguém nunca soube. E é a primeira vez que conto isso para alguém. O resto você sabe. Aluguei a casa e a loja. Fui morar na casa de Mokhtar. Essa que você não gostava. Você fazia uma cara quando chegava. Ela abafa o riso. Colette.
Eu cuidei da sapataria dele até 2007. Perpetuei sua memória. E depois de mim, Lois, que herdou a propriedade dos pais, continuou alugando-a para sapateiros. A família de Mokhtar o enterrou em Tunis, no cemitério de Desjalás. Em 1986, sua irmã me mandou uma foto do túmulo cercado por toda a família. Você encontrará na minha última página da minha coleção, do livro da temporada de 81 para 82, dentro do caderno no qual anotei as instruções para quando ele não estivesse mais aqui. Por favor, Agnes, quando me juntar a Jean e a Hannah, inscreva Colette September na nossa lápide. Lista de coisas de quando Mokhtar não estiver mais aqui. Eu fingindo escrever. Estou fingindo escrever. Fim do capítulo 2. Início do capítulo 3. 9 de novembro de 2010. Ela fingiu escrever quando Mokhtar ditava os últimos desejos. Nunca vamos saber que desejos eram esses. É porque ela tinha medo da morte dele. Anotar teria materializado um pesadelo que ela se recusava a enfrentar. Não me surpreende. Nada que vem dela me surpreende. Colette passou 3 anos fingindo estar morta. Na véspera do enterro, ela me telefonou. Sabia que eu estava sozinho e me disse: Aimé, sou eu. Eu não morri. Não conte pra ninguém. Pra ninguém mesmo. Acho que ela repetiu pra ninguém 10 vezes no mínimo e acrescentou: Eu te amo, sabia? Te levo comigo pra sempre. Antes de desligar, ela estava com medo. Escutei o medo na voz dela. Então não contei nada. Depois nunca mais tive notícias. Foi perturbador. Achei que talvez tivesse sonhado com a ligação, ou que fosse um trote, que a voz assustada de Colette, na verdade, era de outra pessoa. Alguém que queria fazer mal a gente. Até ela ser descoberta, 15 anos atrás. E pensava que ela morava a 200 metros de mim, e não havia o menor sinal disso. O velório vai ser semana que vem, em Lyon. Ela pediu para ser cremada e ficar perto dos meus pais. Essa informação vai sair amanhã no jornal, mas eu queria que você soubesse primeiro. Aimé Chauvel não responde. Ele me observa. Seu cabelo está todo branco. Os traços mais pesados. Parece imensamente triste. Por mais que eu me esforce, não consigo encontrar seu belo rosto. Aquela presença marcante que ele exibia nas fotos do time. Aimé, perdão por perguntar assim, tão do nada, mas... Qual era a relação de vocês? Ele abre um sorriso triste. Eu a amava. Caminhamos lado a lado, encasacados ao redor do estádio de Anlaville. Não tem nenhuma alma por perto. Talvez apenas a de Colette com a gente. Liguei para ele e marquei de nos encontrarmos aqui, longe do centro e dos curiosos que poderiam questionar o que estaríamos fazendo juntos. Ele, o ex-jogador, e eu, a cineasta. Colette falava muito de você. Ela morria de orgulho do seu trabalho. Adorava seus filmes. Quando passavam no Danton, ela ia todas as sessões, de noite e de domingo da tarde. Quando um filme seu estava em cartaz, não havia dúvida de que ela iria lá assistir. Então eu também ia. Ele mal consegue pronunciar essas últimas palavras, afogado em emoção. Estamos os dois emocionados. Eu sabia que minha tia via meus filmes, mas não que ia em todas as sessões. Ela não me contava, nunca fez um comentário sequer sobre isso. Continuamos caminhando, sem dizer nada. Eu me permito dar o braço a Aimé. A dor dele me atravessa. Nossa dor se mistura para nos aliviar. Eu a amava. Sempre amei. Eu era jovem, desvairado quando a conheci. Ela já era madura e serena. Eu seria incapaz de dar em cima dela. Não sabia que a amava, que desejar estar o tempo todo com a mesma pessoa era estar apaixonado. Eu estava destinada a ficar com a moça mais linda de Goiânia, não com a sapateira 12 anos mais velha. Além do mais, a gente não paquerava Colette September, e sim virava jogador de futebol para despertar o interesse dela. A gente se esforçava para ser boa em campo. Eu nunca teria a carreira que tive sem Colette. Ele fez uma pausa demorada, só para as mãos.
Você mora na última casa dela, na Frendins? Pergunta por fim. Moro. Vi seu Merrari estacionado na porta. Está sozinha? Estou. Encontrou a coleção dela do time? Encontrei, ela guardou. Podemos ir lá, quer dizer, nós dois agora? Claro! Vamos cada um no seu carro. Ele me segue e estaciona à frente da casa. Depois de entrar no jardim, prestes a adentrar a sala, Aimé para de repente. É verdade que ela morreu na cama? É, dormindo. A porta está fechada? A porta do quarto está. Aliviado, ele me acompanha. Dá uma volta pela casa. Fica paralisado na frente do quarto, no cômodo da máquina de costura. Mostra o armário de fórmica no qual está guardada a coleção, organizada pelos anos. Com os olhos marejados, ele passa a mão nos álbuns encapados de papel craft. Tem café? Pergunta ele como se pedisse um tônico ou um digestivo. Comprei uma maquininha de espresso porque a titia tinha só uma cafeteira velha de filtro. Você chamava de titia? Nunca. Chamava de Colette. E quando falava dela, dizia tia Colette. Nem lembro mais disso. Você me fez lembrar agora. Nós nos acomodamos no sofá da sala. Ele logo repara no colchão inflável no meio do chão, junto à mala velha. Estou acampando aqui. Vai ser difícil ir embora. Vou confessar uma coisa, Aimé. Uma coisa estranha. Mas é que eu nunca estive tão bem quanto estou aqui. É um parêntese na minha vida que vai se fechar depois do velório. E que eu não esquecerei nunca. Vendo de fora não parece nada animador. Mas na vida, enfim, na minha, é animador, sim. Vou até a mala e abro para mostrar todas as fitas numeradas. Na fita número 20, Colette fala do seu aniversário de 18 anos, do jantar no apartamento onde você morava, em cima do café Telê. Ele não diz nada. Não tirou o casaco, como se estivesse pronto para ir embora, para fugir daqui. Mantém a xícara colada à boca. Está presente e ausente. Sinto que se sente atormentado pela situação e pelas lembranças, pela casa, pelos silêncios de Colette. Seu olhar me encoraja a continuar. Transborda de perguntas. Colette deixou fitas para mim, contando da vida dela. Uma espécie de testamento. Ou de testemunho. Você sabia da existência desse gravador? Como ele parece incapaz de responder, eu continuo. Era meu. Esqueci na casa dela. Nem sei o motivo, mas um belo dia, Colette decidiu gravar fitas falando comigo. Uma noite, cheguei na casa dela e escutei falando. Achei que estivesse falando com Blanche, mas na verdade devia estar com você. Em pensamento. Isso faz muito tempo? Uns 5 anos. Depois de me casar, eu sempre vim a pé vê-la à noite. Nunca de dia. Aqui o povo fala demais. Só tem isso para fazer. Falar e trazer o olho. Trazer o quê? Trazer de olho. É uma expressão que os mais velhos daqui usam para vigiar. E ela cai como uma luva. Você e Colette nunca deixaram de se falar? Por um tempo eu morri de ódio dela. Por causa de uma história de chave. Mas acabei voltando. Eu sempre encontrava Colette de tarde e da noite, mesmo depois de Blanche chegar. Ele pega o chaveiro que deixou na mesinha. Sempre tive uma cópia. Fiquei com ela. Aimé acaba de admitir que encontrava Colette de madrugada. Então não tenho dúvida, eles eram amantes. Morro de vontade de perguntar se ele já vinha quando eu estava aqui de férias. Mas, por tudo que é mais sagrado, como é que eu imaginar que minha titia boazinha recebia um homem no quarto? Um homem casado? Como é que foi tão tapada e não notei sinais, barulhos e cheiros? Um cachecol esquecido, 2 copos na mesa. Logo eu, uma cineasta cujo cotidiano alimentando unicamente por observações visuais e sensoriais. Aimé termina o café. Percebe meu incômodo. Ergue seu 1,88 e se dirige à mala. Ele se ajoelha para observar as fitas, uma após a outra, e acaba pegando uma e me entregando. Posso escutar, por favor? Não tenho coragem de recusar. Abro o compartimento do toca-fitas e ponho para tocar. A voz de Colette o paralisa. Logo nas primeiras palavras. Alguns segundos depois,
Ele pede para que eu pare a fita. Ele leva a mão no peito, e eu paro. Ele sai da sala cambaleando. Escuta Aimé abrir a torneira do banheiro. Ele volta, com os olhos vermelhos. Senta-se no sofá outra vez. Pronto, estou pronto, pode continuar. Ele fecha os olhos e eu a deixo a fita tocar. Colette. Naquela noite, na casa de Aimé, ao me ver no espelho, não sei se foi por causa do champanhe, da música, do batimento cardíaco dele no meu ouvido, eu rejuvenesci. Parecia ainda mais nova do que o dia em que fui virar aprendiz em Mokhtar. Bolhei o rosto, a nuca. Na época, ainda tinha o cabelo um pouco mais comprido. Eu o tinha prendido para ir até a casa de Aimé. Soltei a presilha. Depois disso, Colette passa 10 minutos sem dizer nada. Aimé abre os olhos e aproveita o silêncio para se levantar. Está extremamente pálido. Demora um pouco a encontrar as palavras. Volto mais tarde, Agnes, ou amanhã. Enfim, vou voltar. Fico muito feliz de ter conhecido você. Ele sai pelo corredor. Escuta a porta de casa se fechar. Na rua, o barulho do motor do carro se afasta. Na sala, fica o cheiro do perfume amadeirado. Sei que ele não vai voltar. Fim do capítulo 3. Início do capítulo 4. Colette. As preferências não se explicam. É que nem o amor. Por que ele, em vez daquele? Por que ela, em vez daquela? Passei anos me esforçando a visitar minha irmã Daniela. Não queria saber dela. Eu nunca quis. Foi por causa dela que tive que interromper meus estudos. E pensando agora, percebo que isso é horrível para ela. Depois da internação, ela parou de chorar à toa. Não é que tenha ficado mais interessante. Isso não. Mas ficou mais simpática. E quando me via chegar, parecia contente. A gente acabou até sorrindo uma para outra. Eu fazia o mesmo caminho de antes, mas sem Blaze. Sapataria, castelo, castelo, sapataria. Ele tinha me dado a bicicleta de presente, pelas costas do Marquês, porque não precisaria dela onde iria. Essa bicicleta era um tesouro para mim, o tesouro da liberdade. Eu podia ir aonde eu quisesse em Guiana e nos arredores. Tentei de tudo com a minha irmã. Ensiná-la a nadar, a cuidar de Biju, que era meu cavalo que vivia uma aposentadoria tranquila entre o estábulo e o campo graças a Blaze, e principalmente a Marquesa. A catar cogumelos, a identificar árvores, a ler os livros, a costurar. Nada nunca interessava. Mas eu insisti. Danielle, vou contar uma história para você. E ela respondia: Tá bom. Se sentava ao meu lado, nunca no meu colo. Escutava por 2 ou 3 minutos e ia se esconder nas saias da mãe. Pequena, Danielle vivia com um pano na mão para esfregar a prataria. Ela adorava. Quando ficou mais velha, se apaixonou pela caça e começou a acompanhar os lacaios do Marquês. Em suma, minha irmã gostava de fazer faxina e de caçar. O que você quer fazer, Danielle? Nada. Vamos dar um passeio. Nada. Eu acabava rindo, de nervoso. Conforme crescia, ela ficava cada vez mais parecida com o pai. E se parecer com ele não era uma boa coisa. Silêncio. Colette. Que maldade a minha. Estou me escutando e me achando uma víbora. Você deve achar que sua tia era ciumenta e malvada com a irmã. Jean escrevia toda semana para Georgette, e eu lia a carta para ela aos domingos no fim do dia, quando ela já tinha terminado o trabalho. Eram sempre as mesmas coisas, de um tédio fatal. Bom dia, mãe. Estou bem, comendo bem, dormindo bem, estudando bem. A escola é do lado do apartamento. Lá em uma cidade interessante. Beijo para você e para minha irmãzinha. Vez ou outra, ele contava o que tinha comido na última refeição, ou descrevia um dos cômodos do apartamento. Nunca falava do piano e nem das aulas. Parecia que era tabu, proibido. E o que Georgette sentia? Ela ficava imóvel assim que eu lia as primeiras palavras. Eu tentava dar o tom certo, mas mandava mal, como dizem os jovens. Georgette não abria os envelopes de Jean. Ela guardava na gaveta e esperava minha chegada. Mas ela não era analfabeta. Seria por desinteresse, vergonha, pudor? Eu acho que tudo isso. No começo, Blaze me escreveu muito. Muito. Guardei as cartas dele em um dos álbuns da coleção. Acho que de 1977 e 78. Em 2007, quando eu precisei sair de casa às pressas, escondi todos os documentos importantes na coleção.
Você vai precisar folhear todos os cadernos, sacudir todos eles, para ver o que cai de dentro. Quando finalmente fizerem um museu da história do glorioso Engunhão, você pode doar minha coleção. Enquanto isso, guarde-a com carinho. 25 de novembro de 1961. Minha cara Colette. Eu me sinto sozinho. Vivo tendo pensamentos sombrios. No internato, divido o quarto com 3 colegas. Odeio essa promiscuidade. Eles vivem olhando revista de mulher pelada. Solto uma risada que não engana ninguém e finjo adorar. Aprendi a imitar todos os gestos do garoto mais brigão da escola, um tal de Jean-Claude. E aqui, para se ofender, gritam viado toda hora. Sei que é paradoxal, mas eu odeio garotos. Queria ser normal, Colette. A gente poderia se casar e ter filhos, se você quisesse. E você, como vai? E Mokhtar? E o padre Albert? Essa última carta me deixou encantado. Ler você me deixa encantado. Me conte de Gunhã, das pessoas, das fofocas. Volto no Natal. Prometi para minha mãe. Ela está cada dia mais infeliz com meu pai. Acho que vai acabar indo embora, mesmo que os Senechon não aceitem o divórcio. Domingo passado fui visitar seu irmão. Almocei com ele e com os Levitan. Elia e Davi não são de falar muito. Sempre foram assim. Depois de fazerem umas 3 perguntas, com um esforço extraordinário ficam quietos. Vivem nos próprios pensamentos. Jean fica desnorteado. Eu entendo. Deve ser difícil ter que suportar o silêncio dos anfitriões. Mas o destino dele decidiu isso. Jean é ainda muito novo. Nós também somos novos, Colette. Como é triste constatar que a infância é curta, que temos 15 anos e já nos pedem existir e viver como adultos. Sua infância não foi feliz, mas espero que guarde boas lembranças, porque você merece. Voltando a Jean, porque sei que é isso que te interessa, depois do almoço, fui passear com ele na margem do Roné. Apesar dele ainda ter dificuldade de acreditar em mim, expliquei que Davi Levitan é um dos melhores professores de piano do mundo e que cada professor tem seu método, que ele deve confiar no de Levitan. Espero ter sido convincente. Jean queria que o aprendizado fosse mais rápido do que a música, mas é impossível, considerando o grau de excelência que ele pretende alcançar. Ele precisa aprender a ter paciência. Depois, Colette, levei seu irmão à sorveteria para devorar um pêssego em calda com sorvete delicioso. Você tinha que ver a cara dele. Eu contei para ele a história de Ellie e Davi, que por muito tempo só minha mãe sabia. Depois da guerra, minha mãe foi morar em Lyon para ajudar a Cruz Vermelha, registrar os deportados que voltam dos campos, encontrar as famílias e reaver as propriedades delas, caso houvesse, abrigá-los, dar auxílio quando necessário. Foi assim que ela conheceu o casal. Seu irmão tinha que saber da verdade, do motivo para o silêncio deles. Davi e Elia se conheceram muito jovens, no conservatório, e casaram em 1937. Eles foram presos em 1942 em Lyon. Ela estava grávida. Eles passaram algumas semanas em Pithiviers, onde havia um campo de prisioneiros, e ali ela contraiu tifo. Ela sofreu um aborto no comboio que os levou até Auschwitz. Essa tragédia, sem dúvida, salvou sua vida, pois ninguém se preocupava com as mulheres grávidas, os velhos e as crianças no campo de extermínio. Quando abriram as portas do comboio, ela escapou e implorou ao primeiro SS armado que encontrou para matá-lo. O soldado quebrou o nariz dela. Davi se meteu e recebeu o mesmo tratamento. Depois eles foram postos em quarentena. Davi com os homens e Elia com as mulheres. Eles não foram exterminados porque eram músicos. Davi virou pianista do refeitório dos soldados. E ela entrou para a orquestra das mulheres, que tocava para os nazistas, as carcereiras e algumas detentas. Essa orquestra reunia polonesas, húngaros, belgas, ucranianas, gregas. Ela era a única cantora lírica. Pediam qualquer música e ela cantava. Ela virou a caixinha de música do inferno. Viveu em condições melhores do que as outras e aliviou o pesadelo cotidiano das mulheres nos alojamentos. Em 1944 foi deportada para Bergen-Belsen. Não sabia onde estava o marido. Na marcha para a morte, algumas mulheres pediram a que ela cantasse e ela obedeceu.
O canto de Elia Levitan foi um alento de potência inimaginável. Permitiu que ela resistisse e que seus torturadores se apiedassem dela. Matavam mulheres, mas não roxinóis. Daria azar fazer isso naquele horror. Restavam 60.000 sobreviventes quando os ingleses libertaram o campo em 45. E ela estava entre eles. Quando chegou a Lyon, não sabia se Davi ainda estava vivo. Foi minha mãe quem cuidou dela, em um prédio emprestado à Cruz Vermelha pelas autoridades francesas. Um edifício no qual era possível se tratar, tomar banho, se vestir e dormir, até encontrar a família. Porém, Davi era sua única família. Elia só se alimentava quando minha mãe lhe dava comida na boca. E ela repetia sem parar: Não morri em 1942. Mas agora que estou livre para morrer, me deixe ir, Eugênie. Minha mãe se apegou a ela. Não sei quantos dias se passaram até Davi ser também levado de volta a Lyon. Minha mãe assistiu ao reencontro deles. Ela não reconheceu o marido. Ele tinha envelhecido 30 anos em 3, perdido mais de 40 quilos. As autoridades restituíram o apartamento deles, que tinha sido apreendido pela polícia de Vichy, e Davi voltou para o piano, principalmente para dar aulas. Elia, por sua vez, nunca mais cantou. Agora que Jean conhece o passado dos anfitriões, espero que entenda e aceite melhor o silêncio deles. Estou escutando os outros voltarem. Tenho que esconder essa carta correndo, colocá-la em um envelope. Se alguém encontrá-lo, estou morto. Não demore a escrever. Te amo, Blaise. Eu conheço a história de Ellie da Villatã. Meu pai me contou. E minha mãe, por muito tempo, se perguntou se meus pais e seus irmãos os encontraram em 1942 após serem presos. No entanto, ela nunca teve coragem de questionar o casal, nem de mostrar fotos. Antes de morrer, ela me confessou que tinha medo das respostas, de saber que eles tinham sido torturados ou executados um nas frentes dos outros. Quando temos um pesadelo, estamos sozinhos. No campo, o pesadelo era coletivo. Minha mãe nunca se iludiu quanto à família. Quando desceram do comboio, Rafael e Agnes traziam crianças no colo, e o pai dela tinha 55 anos. Meu pai e eu estávamos juntos em casa. Eu devia ter 4 ou 5 anos. É uma das minhas primeiras lembranças. Quando eu saí do quarto, ele estava chorando e tocando piano. Quando me viu, parou de tocar. Toda vez que ela me olhava de frente, disse ele, pensava no filho que perdeu. Se você soubesse o alívio que senti quando Blaise me falou deles, dela, como se levantasse um véu escuro que cobriu o casal. Eu tinha 11 anos, e ninguém falava dos campos de concentração. As primeiras imagens que vi foram na série Holocausto, quando passou na TV no final dos anos 70. 10 anos depois da libertação dos campos, saiu Noite e Neblina, de Alain Resnais, mas só fui ver muito mais tarde. Ele chorou de soluçar. Raríssimas vezes sofri tanto quanto hoje. Ele tinha acabado de saber que Elia falecera no hospital, em decorrência de uma embolia pulmonar. Por que me lembro tão precisamente dessas palavras? O que entendi do que ele me contou? Filho perdido, campo de concentração, Alain Resnais, Holocausto, raríssimas vezes sofreu tanto. Por que raríssimas vezes, pai? Quando tinha sido a última vez que você havia sofrido? Estava falando comigo, com outra pessoa, com um fantasma ou uma lembrança? Hoje me dou conta de que a única pessoa que cuidou mesmo do meu pai quando criança foi Colette, minha tia. Amar também é mentir. Quando estudava em Lyon, sempre que meu pai telefonava para ela, na casa de Mokhtar, dizia que os anfitriões eram calorosos, animados e o que os levavam para todo lugar. A concertos, teatro, cinema. Elia só pisava na rua para ir ao médico. Quem fazia as compras era Davi, e ele nunca levava seu aluno a lugar nenhum. Fim do capítulo 4. Início do capítulo 5. Guignon, Lyon. Agnes September, sua sobrinha. Ana Dugan, sua sobrinha neta. Jean September, seu irmão. Daniel September, sua irmã Hannah September, nascida Ruben, sua cunhada. Louis Bertol e Blaise de Senechal, seus amigos Mokhtar Bayan e UFC Guignon.
comunicam com pesar o falecimento da Sra. Colette September Bayan, ocorrida no dia 21 de outubro de 2010, aos 64 anos. Seu velório público ocorrerá no cemitério de Guillotière, em Lyon, no dia 15 de novembro, às 2h30. De acordo com seus desejos, Colette foi cremada. Suas cinzas serão dispostas no túmulo da família. Pêsames em registro. Essa nota serve de comunicação oficial. 10 de novembro de 2010. Praticamente só há mortos. Ana é a única que resta para ter filhos. Para notas de nascimento substituírem as de falecimento. Ana e a esperança. Pronto. Um dia, tenho que escolher as palavras certas, as construções certas. Pensei muito em citar Georgette e Robin, mas acho que Colette odiaria que eles aparecessem em seu obituário. Paul abre a porta e entra em casa. Ele fecha a porta imediatamente. Cheira a inverno, a fumaça de chaminé, e seu casaco está molhado de chuva. Acabamos de receber a lista das pessoas que se comunicaram com Colette nesse telefone fixo nos últimos 6 meses, diz ele depressa, sem nem ter me cumprimentado. Identificamos 4 pessoas. 4 pessoas sabiam que Colette September estava viva? Quem? Além do Dr. Pierre e de Louis Berthiaume? Pensa em Soldkovski. Quando entrou aqui, ele não sabia que Blanche repousava no cemitério. O que fez nessa casa além de roubar minhas fotos e ligar para o próprio celular para salvar o número fixo? Recolhemos 3 impressões digitais diferentes no aparelho. As da sua tia, as de Soldkovski, e temos que verificar se as terceiras são suas. Quer minha digital? Quero. Pô, a gente está vivendo uma história de livro policial. Eu sempre vivo uma história de livro policial, Agnes. Ao me entregar a cópia da lista de números, Paul pede que eu me hospede no hotel enquanto isso. Leio a lista, e um número se destaca, o de Louis Berthiaume. Eles se comunicavam várias vezes por dia, todos os dias. Jacques Pierry telefonava pouco, visitava mais. Soldkovski discou o número do celular no dia 1º de novembro, às 11 da noite, e ligou para cá na manhã do dia 3. Os telefonemas repetitivos eram dele. Era a respiração dele que eu escutava do outro lado da linha. De quem é o quarto número? Ainda não tivemos tempo de verificar, responde Paul. Peraí, vou ligar. Não! Eu que tenho que ligar primeiro. Você nem deveria ver essa lista, é confidencial. Mas, Paul, é a minha tia, que acabou de deixar a história da vida dela para mim em fita cassete. Se eu fosse um bom policial, deveria aprender essas suas fitas. Mas, com você, eu sou péssimo. Quando o Soldkovski telefonou, lembra que falou com ele? Eu tinha voltado tarde no dia anterior. Deviam ser umas 8 da manhã. Achei que fosse Marie Roman e Aloís Cardini me ligando do asilo, que talvez tivessem se esquecido de me dizer alguma coisa. Você falou o nome delas? Não o nome todo, devo ter dito. Marie? Heloís? Amélia, você? E acho que escutei alguém falar baixinho, sim. Será que fiz besteira? Será que as coloquei em perigo? Sinto que Paul está escondendo alguma coisa de mim. Soldkovski talvez tenha sido visto em Salanches, rodeando o lugar onde Marie Roman morava. Quando a frase dele atinge meu cérebro, eu consigo dizer apenas: como assim morava? Paul muda de expressão e enfim murmura: ela faleceu. Imagino a cena perfeitamente, por poucos segundos, e sinto que o pesadelo se eterniza na minha alma. Soldkovski invade a residência, sobe os andares, com uma ou duas mais facas no bolso, e entra no quarto de Marie. Ela o vê e o reconhece, fica apavorada, paralisada, não consegue nem gritar por socorro. Ele a assassina a sangue frio, após torturá-la, por minha causa. Quando abro os olhos, estou deitada em um caminhão de bombeiro, a caminho do pronto-socorro de Palais-Monial. Paul segura minha mão e logo me tranquiliza. Marie Roman morreu de causas naturais. Consigo fechar os olhos de novo. Recobro a consciência em um consultório. Um jovem médico me pergunta um monte de coisas.
Faz uma cara confusa para todas as minhas respostas, principalmente quando falo de uma mulher enterrada no lugar de outra. Quando acabo contando que um assassino entrou na minha casa, ele aperta a caneta com mais força e começa a me olhar como se eu estivesse delirando. Contudo, meus batimentos cardíacos estão regulares, minha pressão normal, e os exames provam que não tomei nenhuma substância ilícita. Depois de analisarem todos os meus órgãos vitais, sou liberada. Conclusão do médico: estou fragilizada por uma situação traumática na vida pessoal. Ele me receita um leve antidepressivo que não vou tomar e me recomenda repouso. Faz 3 anos que estou em repouso. É hora de acabar com isso. Paul me aguarda na sala de espera. Não estou grávida. Estou fragilizada por uma situação traumática na vida. Quando você soube que Marie Roman morreu? Fui informado a caminho da sua casa. Imediatamente ligo para todos os sóis para falar com Heloise Gardini. E finalmente me passam para ela. Não reconheço sua voz apática. Bom dia, Agnes. Amélie faleceu ontem à noite, dormindo. Eu a encontrei hoje de manhã. O rosto dela estava em paz. A irmã dela está aqui. Sabe? A senhora que você conheceu no cemitério de Flumet? Sim, sei. Tem certeza de que... De que o quê? Nada não. Obrigada, Luiz. Ela me diz que minha visita a tinha tranquilizado. Amélie se sentiu aliviada por saber que sua filha estava em segurança, protegida pela minha tia. Ela não largava o documento de identidade e mostrava o retrato da filha para todos os funcionários. Antes de desligar, peço a ela que me diga a data e o local do velório. Francamente, digo para Paul, está começando a ficar suspeito se de todo mundo morrer enquanto dorme, não acha? Minha tia, Marie, Blanche, há 3 anos. Em geral, as pessoas morrem de velhice, por causa de uma doença, ou de um acidente, uma queda, um ataque cardíaco, embolia, um tiro, suicídio, aneurisma. As mulheres que eu conheço morrem todas enquanto dormem. Estou até com medo de ir para a cama. Quer dar um pulo na farmácia? Para quê? Não morrer enquanto durmo? Para comprar os remédios que o médico te receitou. Não, obrigada. Pode me deixar em casa. Eu te espero na sua porta enquanto você arruma a mala. Não precisa, Paul. Não vou ser assassinada. O celular de Soltkovski foi localizado ontem em Macon. Achei que ele tivesse em Salanches. Anteontem. Ontem o celular foi rastreado em Macon. Isso é uma ótima notícia pra gente. Ele não desconfia que o celular dele está sendo rastreado. Estamos em vantagem. Ele errou feio ao ligar para o próprio celular usando o telefone fixo. Sempre existe um momento em que o suspeito faz uma besteira. Basta esperar. É meia-noite. Cheguei aqui no dia 22 de outubro. Em apenas 3 semanas, minha vida mudou. A mala de fitas repousa ao pé da cama. O gravador em cima da mesa de cabeceira. No hotel, fui colocada no quarto 7, número da sorte. Não esquece de trancar a porta. Pode deixar, Paul, vou trancar a porta. Foi o que eu fiz quando Pierre foi embora. Há 3 anos. Me fechei. E minha intenção é abrir tudo de novo. Vou precisar reinventar o futuro para que seja algo fora do normal. Para os desaparecidos se orgulharem de mim. Não vejo a hora de abraçar Ana. Ela me encontrará na manhã do dia 15, com Cornélia e o pai no cemitério. Tem um café ao lado. Les passantes. As passageiras. Nome poético para um café bem ao lado de um cemitério. Vamos nos encontrar lá antes da cerimônia. Fico me perguntando se haverá muita ou pouca gente ao redor do túmulo de September Ruben. Eu me pergunto o que sentirei ao reencontrar Pierre, ao que sentirei ao ver Pierre ao lado de Lies, Adèle, Hervé, Paul, Louis e todo mundo. Sem dúvida, sempre haverá um toque dos filmes de Claude Sauté na minha vida. Depois do enterro, não de um corpo, mas de cinzas, irei diretamente para Paris, e Ana voltará às aulas. Escuto o som de passos no corredor, o piso rangendo. Passos leves. É normal ir dormir à meia-noite. No hotel, um vai e vem a noite toda. Não se esquece de trancar a porta. Ao contrário dos outros, não sinto medo de Soltkovski. E nem sei porquê. Eu sei. Pressinto que ele não vai me machucar.
Por que tanta certeza? O que meu corpo e meu cérebro estão tentando me dizer? Por que passo mal toda hora, coisa que nunca me aconteceu? Por que não tenho medo desse louco furioso? Lente e Marie fugiram dele a vida inteira. Se ele estiver do outro lado da minha porta, melhor encarar. Abro a porta em silêncio e vejo Adele entrar no quarto de Paul. Mas pra quê? Trocar um curativo? Dar uma injeção? Tirar sangue? Dar pontos? Volto correndo para a cama para pensar nos dias que estão por vir. Fim do capítulo 5. Início do capítulo 6. Adele, do grupo de 4. Era ela quem vivia calada, quem topava tudo, quem seguia sem questionar, quem cheirava a Madre Silva e ainda cheira, quem não mudou nada, a bela discreta, a boa aluna, a filha de comerciantes que ia nadar no mar com os pais quando menina, e que nas 3 primeiras semanas de agosto volta para o mesmo lugar com as filhas desde que elas nasceram. Saint-Palais-sur-Mer, no Côté de Beauté, na margem do Atlântico. Munida de seringas, esparadrapos e tubos de ensaio, às 6 da manhã ela está na casa dos primeiros pacientes em Péton-Connec. E se tudo correr bem, às 8 da noite está em casa. Só não trabalha aos domingos, se não estiver de plantão. Hoje ela fala um pouco, basicamente para dizer que não devemos perturbar os mortos, ou cada um na sua. Em 1986, Colette me deu uma filmadora de presente. Virou nossa principal distração. Lies, Adele e eu escrevíamos histórias bobas enquanto Hervé arrumava a iluminação. Ou seja, 2 holofotes capengas que sobraram de uma loja velha. Improvisávamos esquetes do cotidiano ou noticiários falsos e passávamos o dia nos filmando, nos olhando, começando de novo e gargalhando. Era a mais pura alegria. E quase sempre na casa bonita e espaçosa dos pais de Adele. Hervé, Lies e eu adorávamos fazer palhaçada, enquanto Adele ficava na dela. Com o tempo comecei a dirigi-los, produzi-los. Adele detestava atuar, então aceitava fazer qualquer coisa, desde que não precisava falar. De modo geral, as cenas todas giravam em torno de uma linda garota calada que assistia aos diários longos de 2 garotos engraçados e bobos. Ela só ficava de cara fechada ou revirava os olhos. Criávamos cenários no quarto de Adele, ou no corredor do 2º andar. Roubávamos maquiagem da mãe dela. E antes de ir embora, encharcávamos algodão com litros de demaquilante. Eu nunca voltava maquiada para casa da minha tia. Não porque Colette teria brigado comigo. Ela nunca brigava, mas em respeito a ela. Eu odiaria que meus pais pensassem que minha tia me deixava fazer qualquer coisa. 1 ano depois, meu pai morreu. E levou com ele o verão dos meus 15 anos. Paramos de brincar com a filmadora e pulamos de nível. Passamos a ir para baladas. Íamos ao Taku, perto de Gonhan. Os pais de Adele nos levavam e iam nos buscar às 2 da manhã. Nem 1 minuto de atraso, senão ficávamos de castigo, proibidos de sair. O mais engraçado é que eles levavam um bafômetro e erguiam como uma arma, e todos tínhamos que soprar naquilo, um de cada vez. Cada um com seu bafômetro, brincava Lies, o que sempre levava a crise de riso memoráveis. Em 2 anos, os pais de Adele sempre mantiveram esse mesmo ritual de controle. Quando viramos maiores de idade, porém, fomos liberados. Não sei o que aconteceu com a minha filmadora. Com as nossas fitas, nossos esquetes, nossas brincadeiras ao som de Billie Jean, Sweet Dreams, Too Shy, que nos uniram. Não me lembro de jeito nenhum. Larguei tudo em Gonhan, em Lyon com minha mãe, no quarto que aluguei uns anos depois. Nunca mais tinha pensado nisso. Basta uma noite em claro. Não consigo pegar no sono e fico refletindo sobre minha filmadora e sobre Adele, minha amiga de infância, tão bem esquecida por tanto tempo. Não conheço as filhas dela, que são 3 ou 4 anos mais velha do que Ana. Lembro que mandei casaquinhos coloridos e flores de presente quando elas nasceram. Vi a foto do pai das filhas dela no Facebook. Acho que um ex-jogador de basquete. É isso. Tudo me voltou. Adele jogava basquete, Lies futebol e Hervé rugby. Agora eu lembro.
Nas férias, nos encontrávamos depois do treino de todos, na frente do ginásio. Eu os esperava, sem ter mais nada para fazer. Às vezes, ficava batendo a bola no muro da quadra de tênis que tinha ali do lado. Adele e Paul dormem juntos no quarto ao lado. Ela não foi embora. E o nome de uma cidade que vi no histórico do GPS do seu Citroën não sai da minha cabeça. Ao digitar o destino no navegador, não prestei atenção no nome. O carro esquecido na garagem é o que Adele usa nas férias, ou para levar as filhas a Dijon. Não no dia a dia. No dia a dia, usa um veículo minúsculo para percorrer as ruas de Guignon e os arredores. Anteontem, à noite, depois que Paul foi embora do restaurante, ficamos conversando. Natalie perguntou algumas coisas para Aline. Adele, como sempre, ficou quieta. Achei que ela estivesse abalada com a história de Soltkovsky, mas na verdade estava abalada por causa de Paul, sem dúvida. Não sei porquê, mas Sharp surgiu na conversa. Era óbvio que Lies já tinha contado toda a história para Aline, pois ela nem demonstrou surpresa. Infelizmente, ele é parte do meu DNA. Quando perguntei a Lies se tinha ficado aliviado de saber da morte do homem, ele respondeu que para ele Sharp já estava morto havia muito tempo. Mas todo dia eu luto contra o monstro que ele deixou para mim. Ele nunca mais fará mal a ninguém, argumentou Adele. Lies mudou de assunto, abanando a mão, e anunciou que tinha pedido Lina em casamento. Ela sorriu e contou que tinha aceitado. Todos nós aplaudimos. Natalie perguntou onde eles pretendiam morar. Em Salanches? Guignon? Outro lugar? Não souberam responder. Ainda vão ver. Eu, que sempre achei que seria uma burrice tremenda se casar assim, com alguém que você mal conhece, cheguei a lacrimejar. Existem esses casais apaixonados, almas que se encaixam de uma maneira muito óbvia. Veja mim e Pierre em Diveny. Com certeza não combinávamos tanto assim. Fecho os olhos, mas o sono ainda me escapa. Abro de novo, e o histórico do GPS, de repente, é projetado no teto do quarto. A lembrança salta como um relógio cuco. Dijon, Guignon, Dijon, Guignon. Saint-Palais-sur-Mer, Guignon, Cannes, Guignon, Dijon, Guignon, Dijon. Fim do capítulo 6. Início do capítulo 7. 11 de novembro de 2010. Não morri enquanto dormia. Fiz muito pior. Sonhei com Pierre. Sonhei até que eu estava fazendo amor com ele. Abro os olhos no quarto de hotel. Desde que ele foi embora, todos os meus quartos são de hotel. O lençol é frio. As paredes são desconhecidas. Fico envergonhada e sinto que dei um imenso passo para trás em questão de horas. Sai da minha vida, Pierre Dugan. Tenho que aceitar. Ele nunca mais entrará na minha vida, exceto pela relação com Ana. Mas ele vai dar o ar da graça em certas noites, nas noites fragmentadas. Em 2007 foi tudo muito rápido. Quando Pierre anunciou que ia embora, eu não quis ficar nos Estados Unidos. Contratei uma advogada, uma fera, recomendada por uma amiga atriz francesa que morava em Los Angeles fazia anos, e pedi a ela que informasse Pierre da minha decisão de voltar para a França com a nossa filha. Ele me ligou. Agora você está se comunicando por advogado? Chegamos a esse ponto? Cala essa sua boca, retruquei. E desliguei. Talvez eu também tenha dito, vai se fuder, mas não sei mais. Minha tia faleceu no dia 11 de agosto. Ele anunciou que ia embora no dia 1º de setembro. Eu me mudei para Paris no dia 1º de janeiro de 2008. Feliz ano novo e muita saúde. Quem tem saúde tem tudo. Nem preciso dizer que se não tivesse Cornélia na minha vida, eu teria chegado ao fundo do poço. Foi ela que me encontrou o apartamento iluminado na Abscess. A cama, o sofá, um piano novo para Ana. A louça para guardar na cozinha planejada. O difusor de ambiente. Foi ela quem me ressuscitou semana sim e semana não, para ir buscar Ana na escola. Comer uma besteira rápida antes de voltar para casa. Organizar festas do pijama. Ver uma série com minha filha. Ir com ela a festas de aniversário, às aulas de dança, ao dentista. Fazer para ela 1 ou 2 deveres de casa. Porque, sério, mãe, eu tô te implorando. Seguiram-se as humilhações habituais. Pierre com a outra na capa de revista, os dois se agarrando mergulhados em uma água turquesa, e pesadelo muito pior.
Pierre com a outra diante do novo apartamento parisiense no Marais, a mão dele por baixo do pullover dela. Ficar horas travadas, encarando o papel. Desintegrar a revista antes de jogá-la no lixo e descer chorando até o jornaleiro para comprar uma nova. Ver de novo a mão dele por baixo do pullover dela, com os olhos arregalados. Pierre Dugan, um homem feliz. A bela americana e nosso ator predileto. Por amor a ele, ela faz o sacrifício de ir morar em Paris. 300 metros quadrados em Saint Paul, com meu marido engraçado, espirituoso, inteligente, sensual e famoso. Que sacrifício! Vida de merda. Como não sou atriz, e as colunas de fofoca se interessam por diretores tanto quanto por arte déco, fui poupada de fotos da minha cara destruída e do meu queixo duplo, consequência do sobrepeso. Tiradas enquanto eu fazia compras e tentava articular as palavras diante do olhar pasmo dos feirantes. 1 quilo de maçã vermelha para envenenar, por favor. Branca de Neve é a outra, sou o espelho. Como superar uma dor de cotovelo? Isso se supera? E por que superar? Não tenho resposta. O cúmulo do cúmulo. O que massacrou meu ego foi quando eles fizeram a primeira aparição juntos na televisão. E não foi qualquer aparição. Foi em um jogo de conhecimentos gerais para arrecadar dinheiro para a caridade. Não, foi no jornal. Um do lado do outro, para apresentar o novo filme de François Ozon, cineasta pelo qual sou apaixonada. E Pierre sabia muito bem disso. Ozon tinha chamado os dois porque a descobrira e adorara no meu último filme. Isso, felizmente, eu só soube depois. E fazia tempo que queria trabalhar com Pierre. Ela parecia que estava apenas lendo os lábios de Pierre. O câmera não parava de dar close nela, calada e sublime. Alguém vem bater à minha porta. Minha vida virou uma cena de teatro. Pessoas abrindo as portas, fechando as portas, entrando pelas portas. Café da manhã? Não faz o estilo da casa. Soldikovski vindo me matar? Vamos acabar com isso logo de uma vez. É a Adele, usando a mesma roupa do dia anterior. Calça jeans e suéter azul marinho. Te acordei? Pergunta ela, constrangida. Não. Eu dormi aqui, murmura. Eu sei. Nós sorrimos, ela cora e olha para baixo, como na época da filmadora. Vamos tomar café lá embaixo? Pergunto. Adoto o tom mais leve que consigo, mas não consigo parar de pensar que ela foi a Keynes. Só penso nisso. Não estou nem aí para ela ter ficado com Paul. Pode ser. Hoje trabalho do meio-dia às 10 da noite. Adele pediu um café longo, e eu um expresso triplo. A moça da trança comprida revira os olhos. A gente não faz isso. Então 3 cafés em 3 xícaras, um do lado do outro, por favor. Ela não insiste, vendo que eu não estou de bom humor, e deixa na mesa uma cesta de pães. As bochechas de Adele estão rosadas. Será que um dia minhas bochechas voltarão a ficar rosadas? Me conta, Adele, você esteve em Cannes recentemente? Não, por quê? Pergunta ela, mordendo um croissant. Nunca estive nessa região. Quem sabe ano que vem eu vou pra lá, porque minhas filhas querem me levar a Menton para a festa do limão. Mas acho difícil ir direto ao ponto. Mas o quê? Vi que tinha Keynes no GPS do Citroën. Ah, deve ter. Eu empresto o carro para todo mundo. Ah, é? Fico quase decepcionada. Para quem? Pergunto. Para as amigas das minhas filhas, por exemplo. As que já tiraram carteira. Achei que... Que o quê, Agnes? Que você estava envolvida no desaparecimento de Sharp. Ela me encara com os olhos arregalados e um sorriso estranho. Está me investigando? Não é nada disso. Tive insônia e me lembrei desse detalhe. De madrugada, tudo vira uma obsessão. Lembrei que vi o nome da cidade no histórico do seu GPS. E é lá que Sharp morava e onde morreu. Ela devora o segundo coração. Estou morta de fome. Ontem não tive tempo de jantar. A noite foi boa? Arrisco perguntar para aliviar o clima. Viu? Tá me investigando. Eu começo a rir. Ela toma um gole demorado de café e pede um suco de laranja.
Natalie e Lies te contaram o que viram em Cannes, saindo do Palais des Festivals? Fico surpresa por ela voltar ao tópico Sharp. Talvez queira mudar de assunto para não falar de Paul. Sim, contaram que o seguiram pela Crossette. Que loucura que ele fugiu e... Adele me interrompe. Espero que você não esteja chateada comigo por causa de Paul. Chateada por quê? Você não estava interessada nele? Fico tão surpresa com a pergunta que meus olhos chegam a se encher de lágrimas. Adele fica desconcertada. Seu rosto todo vermelho. Confesso que adoraria me interessar por alguém, mas isso não acontece mais. Meu interesse por outras pessoas virou cinzas, como minha pobre tia. Ela pega minhas mãos. Foi mais forte do que eu, murmura, e então suspira. Escuta, Adele. Se a noite foi boa, que ótimo. E você não deve nada a ninguém. Afinal, você mesma me falou. Cada um na sua. Adele de repente desaba. Adele, está tudo bem? Sério, se você estiver apaixonada por Paul, não tem nenhum problema. Eu queria matar ele. De repente, imagino Paul em uma cama, no andar de cima, assassinado com a própria arma pela minha amiga de infância. Logo ela que vivia calada. Sharp, sussurra ela, levando a xícara à boca. Fim do capítulo 7. Início do capítulo 8. Ano passado, quando voltaram para Nice, Lies e Natalie foram me visitar em casa. Era tarde da noite, e eu estava vendo TV, quase pegando no sono, quando eles apareceram, lindos e bronzeados, mas abalados. O contraste entre a aparência deles e toda aquela seriedade me deixou preocupada. Achei que algo tinha acontecido. E tinha mesmo, porque eles viram Sharp. Estavam os dois estremecidos. Senti que Lies queria esquecer o assunto e seguir com a vida, e Natalie respeitava essa decisão. Não entendi o motivo, mas fiquei arrasada. Achei uma injustiça sem igual aquele homem viver tranquilo, ao sol, sem ninguém incomodá-lo. Em Guiana, sabiam que ele tinha sido demitido pelo clube e corrido para o MID com o rabo entre as pernas depois de ser pego por um diretor no vestiário do estádio acariciando um menino no chuveiro. Eu sabia que ele estava vivo. Podia tê-lo procurado antes, mas o fato de Lies e Natalie me falarem dele tornou tudo mais concreto, mais real. Eu nunca deveria ter me casado com o pai das minhas filhas. Meu namoradinho de escola se chamava, e ainda se chama, Christophe Delanoy. Era ele quem eu amava. E ai, sei que é coisa de criança, mas não existe amor infantil, apenas amor. Nós tínhamos prometido ficar a vida inteira juntos. Eu seria médica, ele jogador de futebol, e comentarista esportivo. E teríamos uma casa de 3 andares, como a dos meus pais, só que melhor. Ele não se casou, não teve filhos, não comprou casa, não estudou. Ele foi largado em uma escola vagabunda depois do 8º ano porque era obrigatório estudar matriculado. E depois dos 16 anos o deixaram para lá. Ele nunca se drogou, nunca bebeu, mas enlouqueceu. Sim, é possível enlouquecer. Lógico que existem outras palavras para isso. Transtorno de comportamento, bipolaridade, depressão, etc. Christoph não nasceu louco. Quem destruiu a alma dele, juro por Deus, foi Sharp. Mas isso só fui saber e entender muito depois. Ele foi com alguns amigos para um acampamento de futebol em Manosque, quando a gente tinha uns 10 anos. Quem coordenou essa viagem foi Sharp. Não sei o que ele fez, mas não preciso nem imaginar para entender. Quando meu namorado voltou, não era mais o mesmo. Ele foi de ônibus na quarta-feira com um sorriso no rosto e voltou no domingo, parecendo ter sido morto e enterrado. Sim, eu demorei a perceber. Quando Christoph voltou, passei pela casa dele, como de costume, e ele estava agitado de um jeito estranho. Achei que fosse de empolgação. A alegria de ter jogado futebol com os amigos naquela espécie de colônia de férias. A gente entrou no quarto dele para conversar, como sempre. E eu queria que ele me contasse. Mas não contou nada. Gaguejou. Nunca o tinha visto gaguejar. Achei que era porque estava muito cansado, exausto. Eu me lembro de algo muito específico, como se fosse ontem. Ele pegou todos os álbuns de foto para me mostrar retratos de quando era bebê. E não parava de dizer: Tá vendo? Isso aqui foi antes.
Como é que eu entenderia o que ele iria dizer como antes? Passamos a tarde toda no quarto dele, folheando os álbuns. A gente não fazia nada demais. Éramos bebês de 10 anos. A gente se beijava na boca. Dava selinho. Só isso. Às vezes a gente andava de mãos dadas na rua para imitar os adultos. Christopher era engraçado, fofo, bonito. Mas na volta de Manosque começou a ter essas fases em que ficava muito agitado. Falava qualquer besteira, perdia a coerência e de repente ficava apático, sem reação. Ele deitava e passava horas sem se mexer. Via a tristeza nos olhos dele. Uma tristeza longa e terrível, sem instalar e sem ancorar, se enraizar. Uma descida interminável ao inferno. Eu perguntava o que estava acontecendo, e ele não respondia. Depois de um ano, eu disse que ele tinha mudado, que ele não era mais o mesmo. Até fisicamente. Por ele, que não era tão magro. Tinha engordado muito. Parecia que estava tomando cortisona. Insisti tanto para saber o que estava acontecendo que ele acabou me enxotando e me insultando. Me chamando de burguesa, falando que eu me achava, me gabava das minhas notas altas, que eu queria controlar a vida dele. Isso também me deixou muito mal. Não tem nada pior do que perder alguém que não morreu, que está só ausente em si. E Christoph nunca voltou. Ele que era tão gentil. Ele que tinha um belo futuro pela frente. Quando passamos de ano, ele se isolou dos outros. Não tinha mais amigo nenhum e parou de jogar bola, sendo que a vida dele era o futebol. Começou a andar de bicicleta e sumia por horas, atravessando a cidade a pedaladas que nem um doido. Ele até virou motivo de chacota. Os colegas começaram a zombar dele, chamá-lo de anta. Anta pra cá, anta pra lá. Riam dele pelas costas. E Christoph ia ficando cada vez menos coerente. Alguns professores foram uns baitas filhos da mãe. O chamavam de ignorante e de lerdo. E outros se preocuparam e recomendaram que ele fosse examinado por médicos. Era preciso fazer uma avaliação psicológica e psiquiátrica. Christoph morava só com a mãe. Ela recebia uma pensão de viuvez. Todo mundo achava que ele havia surtado por causa da morte do pai em um acidente na usina quando ele tinha 5 anos. Que essa tragédia o tinha fragilizado. Mas nunca acreditei nisso. Ele começou a passar certos períodos no hospital psiquiátrico e foi declarado pessoa com deficiência, mesmo que ninguém soubesse definir seu transtorno. Falavam de esquizofrenia, de crises psicóticas e de alucinações causadas pela perda do pai. Um dia, ele pulou do terceiro andar, acreditando que voaria. Foi salvo pelo toldo da vizinha do andar de baixo. Depois do 8º ano, foi fazer técnico em carpintaria. Deve ter aguentado uns meses só. Hoje, com a nossa idade, ele ainda mora com a mãe e nunca trabalhou. A vida nos faz esquecer nossas promessas de infância. Eu também o deixei pra lá. Deixei de amá-lo. Eu estudei, saí, paquerei, me casei, tive filhas. Encontrei um emprego interessante, mas difícil. Às vezes ainda esbarro com ele no mercado ou no laboratório. A gente se abraça sem nada para dizer um ao outro, mas se abraça mesmo assim. Sempre o mesmo papo. Que dia bonito, que frio, e sua mãe tá bem? Faço carinho no ombro dele e sigo o meu caminho. Se ele tem que fazer algum tratamento ou tirar sangue, me liga. Ele não quer saber dos meus colegas. Vai ao laboratório e me espera que nem uma criança comportada. Senta e não se mexe. Eu o encontro do outro lado da porta. Toda vez, sinto uma vontade incontrolável de chorar, porque é um desperdício absoluto. Lié saiu dessa. Ele apanhou, mas conseguiu escapar. Já Christoph morreu em Manosque. Nada nele lembra o menino bonito da minha infância. Está inchado, abatido. Não parece infeliz. Vive sorrindo, graças à medicação. Se por qualquer motivo interrompesse o tratamento, seria outra história. Acho que por enquanto ele aguenta porque tem a companhia da mãe. Tenho certeza de que quando ela se for, ele vai junto. Então, quando Elias e Natalie me falaram que viram Sharp, fiquei transtornada. Tudo voltou à tona de uma vez, e fui investigar. Foi como se eles tivessem desenterrado alguma coisa escondida em mim. Sou enfermeira. Não é difícil achar o endereço em um documento médico, com o número da Segurança Social. Em 5 minutos eu sabia a rua onde Sharp morava. Esperei o fim de semana e fui. Cheguei de sexta-feira à noite. Fiz uma reserva num hotel perto da casa dele, La Bellevue. Era alta temporada. A praia, as ruas, os restaurantes, os bares estavam lotados.
Acordei muito cedo no sábado de manhã. Você nem vai acreditar, mas eu nunca tinha visto o Mediterrâneo. Precisei encontrar o agressor de Christophe para ver o mar. Era bonito, azul, incrível, mas eu não via beleza alguma. Eu estava mal. Não tinha nem levado maiô. Estava em outro planeta. Não tinha a menor ideia do que faria. Queria encontrá-lo. Talvez falar alguma coisa, dar um tapa na cara dele e xingar. Eu não sabia. Fiz que nem filme de espião. Me escondi atrás de óculos escuros e esperei em um café embaixo do prédio dele. Ao meio-dia, depois de 4 ou 5 cafés e 18 chás, quase voltei para o carro. Eu me perguntei o que tinha ido fazer lá. O sol começou a queimar. Fui à beira do mar para refrescar o pescoço. Fui me desviando das cangas, das barracas, dos corpos deitados, e pensei em ligar para ele, encontrar o número de telefone para confirmar se ele estava em casa e se valia a pena esperar. Observei o prédio onde ele morava. 5 andares, com 2 ou 3 apartamentos por andar. Varandas brancas e todos azuis. Pensei no todo que tinha salvado a vida de Christophe. No segundo andar, uma mulher regava as flores. À direita, outra limpava alguma coisa. Um objeto na mão dela. No terceiro, à esquerda, um homem lia o jornal, sentado na cadeira de armar. Ainda no terceiro, um casal almoçava. No quarto, uma moça estendia roupa no varal. No último, um homem observava a praia, com um binóculo colado no rosto. Acabei entrando na água de calcinha para observar a fachada do prédio que ficava de frente para a praia. Acredite se quiser, mas de meio-dia a 1h30, o sujeito do último andar ficou imóvel, com o binóculo grudado na cara. Ele me deixou tão intrigada que eu também não me mexi. Nunca fiquei tão queimada de sol. Meus antebraços, meu pescoço e meu rosto queimaram sem nem eu sentir. Será que ele estaria esperando alguém? Admirando os barcos? Ele lembrava aquelas aves de rapina que fixam o olhar no alvo antes de disparar na direção dele. Todos os outros vizinhos entraram nos apartamentos. Fecharam a janela. Mas ele não. Por volta de 1h30 ele acabou entrando também. Fiquei esperando, não Sharp, mas o homem de binóculo. Ele reapareceu por volta das 3 da tarde e continuou. Uma estátua de binóculo grudado no rosto. Usava uma camiseta vermelha e uma bermuda azul marinho. Pensei que não podia ser ele. Em Gagnon, ele vivia de sobretudo bege, camisa e calça cinza. A febre me atacou por volta das 5. Corri para uma farmácia, vermelha como um tomate. O farmacêutico me deu a maior bronca e recomendou que eu tirasse alguns dias de folga. Mas eu disse que era impossível, já que eu era autônoma e ainda por cima enfermeira. Ele me vendeu toneladas de cremes e cataplasmas, me deu ordem de voltar para o hotel imediatamente e receitou um analgésico. Me deu também o número de um médico que atendia em casa se eu sentisse muita dor. Não pense 2 vezes antes de ir ao pronto-socorro. Você precisa acompanhar isso. Voltei ao hotel para descansar e dormi que nem pedra até de manhã. Quando abri os olhos às 10, meu corpo estava ardendo, minha boca seca e meus olhos molhados, e 100.000 tambores tocavam na minha cabeça. Era domingo e eu precisava ir embora. O céu tinha ficado cinza, um cinza escuro que só deixava passar umas frestas de luz. O vento agitava as palmeiras, e a temperatura tinha caído uns 10 graus. A multidão do dia anterior tinha sumido. Enchi a cara de analgésico e voltei para a praia para ver se o homem de binóculo continuava lá no prédio. Vi apenas 2 adolescentes fumando na varanda do terceiro andar. A praia estava quase deserta. Alguns mais corajosos nadavam, mas se o mar estava agitado e tinham içado a bandeira vermelha. De repente, aquele homem apareceu na varanda, mas sem o binóculo. Ele olhou na minha direção. Deve ter se perguntado por que eu estava plantada na praia sozinha, na frente do prédio dele, olhando para o último andar. Seria Sharp? Eu estava longe demais para confirmar, mas parecia. De qualquer modo, esse homem grisalho me encarava da varanda. Nesse momento, me dei conta de que fazia muito tempo que eu não o via. Que ele certamente teria mudado. E talvez eu não o reconhecesse. De perto, sem dúvida. E eu? Será que tinha mudado? Estava longe o suficiente para ele não me reconhecer? Ele frequentava a casa dos meus pais, onde tomava aperitivo com outros membros do clube. Fiquei tão desconfortável que voltei para o hotel.
O prédio de Sharp era grande e podia ser coincidência. Outro morador. Um homem entediado que ocupava os dias como podia. Eu me deitei de novo. Sem conseguir pegar a estrada, implorei ao recepcionista que prolongasse minha estadia. Vendo meu estado, apesar do meu quarto estar reservado para outra pessoa naquela mesma noite, ele aceitou, ainda que contra gosto. Liguei para minha colega de trabalho mais próxima para dizer que estava doente e não poderia trabalhar na manhã seguinte. Fiquei largada na cama, tremendo e pensando no homem do último andar, em Christophe, nas horas passadas antes e depois de Manosque, em Sharp, em Lies e em seu olhar resignado quando tinha passado na minha casa com Natalie na semana anterior. Acabei pegando no sono. Minha febre baixou durante a noite. Quando acordei, às 4 da manhã, uma tempestade tinha atingido alguns lugares da Itália e se dirigia para a bacia do Mediterrâneo. A chuva martelava o vidro. O vento estava furioso. Foi ele quem me encontrou. Deixou um envelope para mim na recepção. Imagino que tenha rondado por todos os hotéis do bairro. Olá, Adele. Te reconheci na praia. O que você está fazendo aqui? Por que está me observando? Semana passada foram seus amiguinhos e agora você. Me liga para resolvermos isso de uma vez. R. Com o número de telefone. Só a primeira letra do primeiro nome. Como se não quisesse deixar rastros. Então o homem de binóculo era ele mesmo. Eu me senti mal. O que ele estaria observando o dia todo? Ou melhor, quem? Não liguei para ele. Seus amiguinhos. Essas duas palavras me abalaram. E o que ele queria dizer com resolvermos isso? O que ele fez em Guiana ainda devia fazer em Cannes. Predadores não mudam, mesmo em outro lugar com a cabeça branca. Esses sujeitos sempre arranjam um emprego ou um trabalho voluntário com crianças. Pensei que ele em algum momento desceria para fazer compras, caminhar e realizar alguma atividade. Então me postei na porta do prédio dele às 7 da manhã da segunda-feira. Fiquei parcialmente escondida, mas conseguia vigiar a entrada principal sem ser vista. Ele apareceu no saguão às 10, e eu esperei se afastar e fui atrás. O calor voltou. O céu estava limpo, puro azul. Em outras circunstâncias, com certeza a cidade me encantaria. Eu estava em um mundo de férias, mas não pertencia àquele lugar. A postura dele, os passos vigorosos, se destacavam em meio a todos. O queixo erguido, toda a vontade com a vida, confiante, como na época em que eu era criança e adolescente e não sabia de nada que ele fazia, pois ninguém falava do assunto. Eu o achava frio, paternalista, mas não era assim com os meus pais. Sempre que lidava com adultos, ele era caloroso. Ele andou até um laboratório médico, onde passou uns 20 minutos. Seria para um exame de sangue? Depois comprou um jornal, uma baguete e virou de volta para o apartamento. Era assim que isso ia acabar? Ele entrando na casa dele para ler o jornal? Eu pegando o carro e voltando para minha vida sem falar com ele sobre Christophe, Manosque e outros? De volta ao hotel, tranquei a mala, chorando pela minha covardia e minha imbecilidade. Por que eu tinha ido? Quem eu achava que era? A Mulher Maravilha? E fui embora. Eu me perdi na tentativa de pegar a estrada, dirigi em círculos, xingando, e várias vezes passei pela porta dele. Era como se tudo me levasse de volta àquele lugar maldito. Na terceira vez, urrei de raiva de mim mesma, e de repente vi uma placa indicando a direção de um estádio. Fiquei em choque. Tinha um estádio no bairro. Coincidência ou ironia do destino? Acho que se chamava Hesperides. O estacionamento estava deserto, e vi uma porta entreaberta. Cruzei com um homem apressado que me cumprimentou sem perguntar o que eu estava fazendo ali. Mudei de direção, percorri corredores, olhei para as fotos de jogadores famosos ou desconhecidos, os troféus nas vitrines, as flâmulas, os vestiários fechados, voltei para o corredor central. Dei a volta no estádio enquanto refletia. E na tentativa de voltar para o carro, peguei o corredor errado e fui parar perto dos escritórios, que na hora do almoço estavam vazios. Ali, meu coração parou. É assim que se diz, mas na verdade, acho que meu coração bateu foi 378 vezes quando vi a foto de um jornal local.
Uma matéria recortada e pregada, em um quadro de cortiça em meio a documentos administrativos, folhetos e outras imagens. Sharp posava, todo sorridente em meio a um grupo de adolescentes. Quartas-feiras da Esperança, dizia a manchete. Organizavam amistosos entre os jogadores profissionais e adolescentes em situação de vulnerabilidade, e quem coordenava os encontros era Sharp. Passei muito tempo procurando, no olhar dos jovens que posaram para aquela foto, indícios de que talvez nem existissem. Eu me sentei no chão para me recompor. E então, arranquei a matéria do quadro e rasguei toda. Não consegui me conter, como se o gesto fosse capaz de apagar anos de infelicidade. E eu liguei para ele. Ele atendeu no segundo toque, nem frio nem caloroso, com o tom de quem trata de uma formalidade burocrática, apesar de nos conhecermos. Eu precisava de tempo antes de encontrá-lo. Queria esperar anoitecer. Não queria que fosse a luz do dia, como se tivesse medo dele. Declarei que podia encontrá-lo a partir das 8 horas, onde ele quisesse. Ele marcou comigo em um bar na Croisset, um lugar frequentado, conhecido. Será que também tinha medo de ficar sozinho comigo? Passei a tarde vagando por um shopping antes de estacionar perto do bar. Cheguei horas antes do horário marcado e de novo esperei. Dessa vez no carro, ao volante. Queria ser a primeira. Eu o vi chegar, me procurar com o olhar e sentar em uma mesa externa. Minhas mãos estavam tremendo, meu coração a mil. Ele pediu uma cerveja e me esperou, por mais de 1 hora. Anoiteceu e ele olhou o relógio, observando as pessoas nas mesas ao redor, os pedestres na calçada, desconfortável. Ele sabia por que eu tinha marcado o encontro. Sabia do que eu ia falar. Dava para ver. Eu não saí do carro, não o confrontei. Esperei que fosse embora. Ele andou até o estacionamento do porto. Dei partida e o segui devagar. Ele percorreu o cais à noite. Ao ver a sombra dele sob os postes de luz, vi de novo Christophe. Seu sorriso, seu olhar perdido entre a infância e uma terra de ninguém. Quando Sharp foi atravessar a rua, acelerei e investi contra ele berrando. Mas parei antes de acertá-lo. Ele me encarou, com seu olhar gelado de réptil. Eu, que sonhava em jogá-lo na água para me vingar de Christophe, murchei. Tudo aconteceu muito rápido. Vi que ele me reconheceu. Dei marcha ré e fui embora na maior velocidade. Fui a toda até um posto de gasolina em Lyon, pensando que a polícia estaria à minha espera em casa, se Sharp prestasse queixa. Mas por quê? Uma semana depois, soube pelo jornal que ele tinha sido encontrado certamente afogado em Cannes. E depois mais nada. Só silêncio. E mais silêncio. Será que ele se suicidou depois da minha tentativa de assassinato? Queria declarar em alto e bom som quem ele era, mas nunca fui de falar em público. Não disse nada para Christophe, nem para Lies. Eles não sabem o que vi. Eu fiquei quieta, como sempre. Fim do capítulo 8. Se você está gostando do livro, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos capítulos da obra. Beijos!